Capítulo 151. Protocolo de herança. Quem é a presa? Essas duas pragas. O viajante estremeceu como se estivesse com dor de dente, mas sua expressão não demonstrava muito pânico. Afinal, as coisas eram diferentes agora. Ele tinha Sun ao seu lado, uma aliada valiosa. Rapidamente, a mão mágica e boca de sangue chegaram perto da torre do esqueleto de dragão. Os dois encararam a torre por um longo tempo, claramente atordoados com a visão diante deles. O núcleo de controle. A voz abafada de boca de sangue veio debaixo de seu manto cinza. Provavelmente. A voz da mão mágica estava cheia de entusiasmo. Desde que descobrira o jardim ecológico, ele queria controlá-lo, mas não fazia ideia de como. Agora, ao ver a torre do esqueleto de dragão, ele sabia que a chave para controlar o jardim estava lá dentro. No entanto, a prioridade imediata era lidar com o viajante primeiro. Recuperando a compostura, Magumon voltou a focar o olhar no viajante, seus olhos vermelhos se demorando em Sunan por um instante. Quem é você? Este é um assunto entre a Sociedade da Vida Eterna e ele. Pessoas sem parentesco devem ir embora. O tom de Magumon era firme e inflexível. Ele viu claramente que Sunan e o viajante se conheciam e tentou assustá-la invocando o nome da Sociedade da Vida Eterna. Infelizmente para ele, havia calculado mal. Sunan zombou. Se você coloca dessa forma, eu não sou exatamente sem parentesco. Afinal, ele havia matado Hugo, da Sociedade da Vida Eterna. No entanto, Magumon entendeu mal, avaliando Sunan por um momento antes de seu tom ficar frio. Você também é da Casa da Floresta. Vendo que Sunan ignorou sua pergunta, Magumon bufou. Já que você está determinado a morrer, eu lhe concederei seu desejo. Suas vestes negras ondularam, e tentáculos negros como breu emergiram de baixo. A carne de um aprendiz de mago cheira tão bem. A enorme boca vermelho sangue no peito de boca de sangue soltou um rosnado profundo, e ele levantou o capuz, revelando um rosto murcho com um único olho frio. Seu olhar fixou-se em Sunan, repleto de ganância e crueldade desenfreadas. A expressão do viajante tornou-se grave ao sentir a malícia evidente dos dois homens. O ramo do espírito verde em sua palma começou a emitir uma suave luz verde. Assim que a batalha estava prestes a eclodir, a torre do esqueleto do dragão tremeu de repente. Uma voz mecânica e monótona soou. 5 fontes biológicas elegíveis detectadas. Iniciando o protocolo de herança do Jardim Ecológico da Floresta do Dragão. As chaves do núcleo central do Jardim Ecológico estão sendo distribuídas. Colete todas as chaves para ganhar a posse do Jardim Ecológico da Floresta do Dragão. A voz repentina imediatamente chamou a atenção de todos os presentes. Ao entenderem o que a voz mecânica dizia, os 4 ficaram perplexos. As chaves do Jardim Ecológico. Os 4 se encheram de uma alegria incontrolável. Quem obtivesse as chaves controlaria todo o Jardim Ecológico. Este era um lugar que cultivava inúmeras espécies de subdragões e plantas mágicas raras, um tremendo atrativo para qualquer aprendiz de mago. Mão mágica e boca sangrenta imediatamente mudaram o foco, com os olhos fixos na torre do esqueleto do dragão. Controlando o jardim e selando as entradas e saídas, eles poderiam capturar o viajante Sunan, alcançando 2 objetivos de uma só vez. Zumbido. A cabeça de dragão em forma de crânio no topo da torre do esqueleto do dragão explodiu em uma luz ofuscante, e 5 raios prateados brilhantes dispararam em todas as direções, caindo como meteoros ao longe. Quase imediatamente, Sunan, o viajante, mão mágica e boca sangrenta alçaram voo, cada um perseguindo um dos raios prateados. Ao mesmo tempo, uma figura na floresta a centenas de metros de distância também disparou, perseguindo o 5º raio prateado. Ao vislumbrar isso, Sunan compreendeu. Não era de se admirar que a voz mencionasse 5 fontes biológicas elegíveis. Havia uma 5ª pessoa escondida nas sombras. Retraindo o olhar, Sunan ativou uma gema única de alto nível sem hesitar. Uma camada de luz verde o envolveu, e sua velocidade já rápida aumentou ainda mais, disparando em direção ao raio prateado como um meteoro.
Após cerca de 4 ou 5 minutos, o raio prateado diminuiu a velocidade e começou a cair em direção ao solo. O ânimo de Sun An se elevou e ele acelerou, logo alcançando o ponto onde o raio prateado havia caído. Olhando para baixo, viu um buraco profundo no chão, com uma pequena peça de metal prateado do tamanho de uma moeda no centro. Com um pensamento, Sun An lançou a mão mágica, que agarrou a peça de metal prateado e a colocou em sua palma. Esta é a chave para entrar na torre do esqueleto do dragão. A superfície da peça de metal prateado estava coberta de padrões intrincados e misteriosos, complexos e profundos. Seu formato geral lembrava uma peça de metal triangular, com uma depressão em cada um dos 3 lados, parecendo 3 fendas interligadas. Lembrando-se do que a voz mecânica havia dito, Sun An compreendeu imediatamente. Aquele pedaço de metal prateado não era a chave completa, mas apenas 1/5 dela. Os 5 raios prateados representavam os 5 fragmentos da chave. Somente reunindo todos os 5 fragmentos seria possível formar a chave completa. Então é isso que o protocolo de herança significa. Nós, 5 aprendizes de mago, devemos competir pelos fragmentos da chave, e o vencedor final herdará o jardim ecológico. Quem imaginara que o construtor deixaria tal programa em andamento, talvez para garantir que o trabalho árduo investido no jardim ecológico não fosse em vão? Após um momento de contemplação, Sun An balançou a cabeça, decidindo não se deter no assunto. O construtor já estava morto há muito tempo e ele não conseguia adivinhar suas intenções. O que importava agora era reunir os 5 fragmentos de chave e reivindicar a propriedade do jardim ecológico. Com isso em mente, Sun An disparou para o céu, em direção à posição da 5ª pessoa. Para sua surpresa, após voar alguns quilômetros, o fragmento de chave em sua mão começou a emitir um brilho fraco. Conforme ele continuava, o brilho se tornava mais intenso. Um pensamento ocorreu a Sun An, e ele rapidamente compreendeu. Os fragmentos de chave podem se sentir. Com essa habilidade, encontrar os outros detentores dos fragmentos de chave seria muito mais fácil. O construtor claramente havia pensado muito em tornar o processo de herança mais tranquilo. Logo, quando o brilho do fragmento de chave se tornou extremamente intenso, Sun An avistou seu alvo. Para sua surpresa, Mão Mágica também estava lá, controlando uma massa de tentáculos negros como breu para atacar o 5º aprendiz de mago. Lembrando-se das direções em que todos haviam seguido os raios prateados e considerando sua posição atual, Sun An rapidamente deduziu que a 5ª pessoa e Mão Mágica estavam se dirigindo um para o outro e colidiram. No entanto, o 5º aprendiz de mago claramente não era muito poderoso e lutava para sobreviver aos ataques implacáveis de Mão Mágica. No momento em que Sun An levou para pensar, Mão Mágica aproveitou a oportunidade, agarrando os membros e o pescoço do aprendiz com seus tentáculos e o despedaçando. Enquanto o sangue e carne voavam pelo ar, os tentáculos negros captaram precisamente um brilho prateado e o apresentaram à Mão Mágica. Sua tola, pensar que você poderia competir pelo fragmento da chave com habilidades tão fracas. Mão Mágica pegou o fragmento da chave, olhou com desdém para os restos no chão e então olhou para Sun An, sorrindo. Parece que a 2ª presa chegou à minha porta. Quem é a presa, ainda não se sabe, disse Sun An, voando lentamente para a frente. Parece que você tem muita confiança na sua força, zombou Mageant. Qual membro da Casa da Floresta você é? Da Varinha? Ou da Floresta Negra? Sun An sorriu ironicamente. Achei que você já teria me investigado, considerando que o sangue dos membros da sua Sociedade da Vida Eterna está em minhas mãos. Ao ouvir isso, Mageant o reconheceu imediatamente. Você é Sun An. Ao descobrir a identidade de Sun An, a raiva de Mageant se transformou em alegria, seu riso frio e cruel. Então é você. HMPH, se você tivesse permanecido em seu território, eu não teria conseguido te tocar. Mas agora que você apareceu sozinho na nossa frente, isso se encaixa perfeitamente nos nossos planos. Matar você. A chave da Torre da Luz Estelar será nossa. Mageant já havia considerado lidar com Sun An antes.
No entanto, suas investigações mostraram que Sun-An ficava principalmente na base perto da Cidade da Luz Estelar ou na Cidade do Lago Azul, no mundo subterrâneo. Ambos os lugares eram fortalezas de Sun-An, fortemente guardadas por fantoches. Mesmo Magellan não era arrogante o suficiente para pensar que poderia matar Sun-An em sua fortaleza. Mas agora, Sun-An havia se aventurado para fora de seu território, tornando as coisas muito diferentes. A ideia de não apenas resolver o problema da rejeição da linhagem com o ramo do Espírito Verde, mas também de ganhar a propriedade do jardim ecológico e a chave da Torre da Luz Estelar encheu Magellan de alegria extasiante. Esta era realmente uma colheita abundante. Dominado pela excitação, o manto negro de Magellan ondulou e dezenas de outros tentáculos emergiram. Num instante, centenas de tentáculos negros como breu rasgaram o ar, avançando em direção a Sun-An numa onda massiva. A expressão de Sun-An permaneceu calma. Ele abriu a boca e soltou um grito poderoso, uma onda sonora visível, distorcendo o ar e atingindo os tentáculos negros que se aproximavam, despedaçando mais de uma dúzia deles instantaneamente. Onda sonora destruidora. Em seguida, Sun-An ergueu a mão e 9 projéteis mágicos se materializaram no ar, disparando para frente e explodindo os tentáculos em pedaços. A 100 metros de distância, Mão Mágica ficou atordoado. Lançamento instantâneo. Ele podia ver claramente que Sun-An havia lançado 2 feitiços em rápida sucessão, sem qualquer atraso. Mesmo com itens mágicos que armazenavam feitiços, haveria um pequeno atraso no lançamento, o que era impossível de ser alcançado com a mesma fluidez de Sun-An. A única explicação era o lançamento instantâneo. Mas como isso seria possível? Como um aprendiz de mago poderia dominar uma técnica metamágica de tão alto nível? Mesmo um prodígio tão notável quanto Sauron só havia dominado a habilidade de lançar feitiços silenciosamente. Como esse garoto poderia ser ainda mais poderoso que Sauron? Mão Mágica ficou momentaneamente atordoado. O que se seguiu quase fez seus olhos saltarem das órbitas. No piscar de olhos, a figura de Sun-An se dividiu em 8, e ele simultaneamente ergueu a mão para liberar um raio vermelho escaldante. Imagem espelhada combinada com raio escaldante. Conjuração composta. Mão Mágica não pôde deixar de respirar fundo. Outra técnica metamágica de alto nível. Combinada com a conjuração instantânea e a conjuração silenciosa que ele já havia demonstrado, Sun-An agora havia demonstrado 3 técnicas de metamagia no total. Um aprendiz de mago de 3º nível que dominava 3 técnicas de metamagia. Era inédito. Por um instante, Magellan sentiu como se estivesse sonhando. Chiado. 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 Os tentáculos negros destruíam continuamente as ilusões, mas também eram destruídos pelos feitiços consecutivos de Sun-An. Quando todas as ilusões foram destruídas e a verdadeira forma de Sun-An foi revelada, os outrora densos tentáculos negros haviam sido reduzidos a apenas uma dúzia. Nesse ponto, Magellan finalmente se recuperou do choque, seu desejo de matar queimando intensamente. Quanto mais talento Sun-An demonstrava, mais ele queria matá-lo ali mesmo. Caso contrário, se lhe permitissem continuar crescendo, acabaria se tornando uma grande ameaça à sociedade da vida eterna. Com o rosnado bestial, o manto negro de Magellan ondulou violentamente, como se algo estivesse prestes a explodir de dentro. No segundo seguinte, 2 massas negras, semelhantes a líquidos espessos e viscosos, caíram de seu manto e instantaneamente se transformaram em 2 ameaçadoras criaturas de 4 patas. Essas 2 criaturas tinham cerca de 7 a 8 metros de altura, assemelhando-se a tigres ou leopardos, com garras e presas afiadas, mas seus corpos eram inteiramente negros, como silhuetas escuras. Assim que se formaram, as 2 criaturas rugiram e atacaram Sun-An, com um vento feroz varrendo o ar. Ao mesmo tempo, Magellan pareceu se fundir nas sombras a seus pés, desaparecendo de vista. Ele reapareceu das sombras atrás de Sun-An, suas mãos transformadas em pontas negras afiadas, perfurando violentamente as costas de Sun-An. Baque! Um som abafado, como uma lâmina perfurando o couro, ecoou.
As pontas negras pararam a poucos centímetros da pele de Sun An, bloqueadas por um campo de força invisível. Mas Jeand não se surpreendeu. Qualquer aprendiz de mago de terceiro nível teria pelo menos um ou dois itens mágicos defensivos. Mas as defesas tinham seus limites, e podiam ser quebradas. Mão mágica desapareceu nas sombras novamente, aproveitando os momentos em que Sun An lidava com as duas criaturas de quatro patas, surgindo repetidamente de ângulos inesperados para atacá-lo. Mas, aos poucos, percebeu que algo estava errado. O que está acontecendo? Por que seu item mágico defensivo não foi quebrado depois de tantos ataques? Até mesmo o item mágico de nível brilhante já deveria estar sem energia. Mão mágica ficou chocado e confuso. Sun An aproveitou imediatamente esse lapso de concentração. Em um instante, uma luz prateada brilhou ao seu redor, e incontáveis pontas de metal se materializaram, varrendo Mão mágica em uma torrente. Em um instante, as múltiplas camadas de proteção contra seus feitiços, itens mágicos, e o poder das sombras foram destruídos. Seu manto negro foi instantaneamente rasgado, revelando seu pequeno corpo, completamente negro, constituído de sombras. No segundo seguinte, a tempestade metálica continuou a dominá-lo. O corpo parcialmente sombreado de Jeand era imune à maioria dos ataques físicos, mas era completamente ineficaz contra o ataque do núcleo rúnico. Em um instante, ele soltou um grito estridente e agonizante. Seu corpo negro tremeu violentamente, como a superfície de um lago em uma tempestade, tornando-se visivelmente mais escuro a uma velocidade alarmante. Sob um golpe tão forte, o espírito de luta de Jeand rapidamente se dissipou, sua intensa intenção assassina anterior substituída por puro terror. Ele rapidamente desapareceu nas sombras, reaparecendo a 100 metros de distância à sombra de uma árvore, e disparou para o céu, fugindo sem um momento de hesitação. A defesa e o ataque aterrorizantes de Sun An destruíram sua vontade de lutar. Tudo que ele conseguia pensar agora era em escapar. Naquele momento, duas figuras apareceram repentinamente no céu, vindas do leste e do sul, acelerando em direção à cena. Eram o viajante e Boca de Sangue. Ambos já haviam obtido seus fragmentos-chave e corriam em sua direção, guiados pela atração mútua entre os fragmentos. Ao ver Boca de Sangue, Mão mágica ficou radiante e gritou desesperadamente: Boca de Sangue, salve-me! O viajante, que também corria, ficou momentaneamente atordoado. Ele olhou para a Mão mágica em fuga e para o calmo e determinado Sun An, que o perseguia, com os olhos cheios de confusão. O que está acontecendo? Capítulo 152. Profundezas insondáveis. A torre do esqueleto do dragão se abre. O viajante já havia enfrentado a mão demoníaca antes e sabia o quão formidável ele era. Em uma luta mano a mano, o viajante sentia que suas chances de perder superavam em muito as de vencer. Afinal, o estilo de luta imprevisível e bizarro da mão demoníaca era incrivelmente difícil de lidar. Mas o que estava acontecendo agora? A mão demoníaca estava em um estado terrível, tendo sido derrotada por Sun An. Do aparecimento do fragmento da chave até agora, não havia se passado nenhuma hora. Subtraindo o tempo gasto perseguindo o fragmento da chave e procurando pelos outros detentores da chave, os dois provavelmente lutaram por menos de 10 minutos. Em tão pouco tempo, Sun An conseguiu forçar a mão demoníaca a fugir em pânico, um acontecimento que realmente superou as expectativas do viajante. Boca de Sangue, que conhecia a força e o caráter da mão demoníaca, também ficou chocado. A mão demoníaca sempre foi tão orgulhosa. Quão mal ele deve ter sido esmagado para acabar em um estado tão miserável? Cuidado, aqui é Sun An, o aprendiz de mago que matou Hugo. A mão demoníaca voou para perto de Boca de Sangue, falando rapidamente. Boca de Sangue ficou surpreso com a notícia, mas então uma alegria selvagem o invadiu. Ele não havia se esquecido de que a chave da Torre da Luz Estelar estava em posse de Sun An. Se ele matasse Sun An, a chave seria sua. A chave da Torre da Luz Estelar é minha. Boca de Sangue rosnou. O rosto da mão demoníaca tremeu de incerteza, mas ele finalmente cerrou os dentes e sussurrou:
Tudo bem, eu concordo. Mate Sun An, e a chave da Torre da Luz Estelar é sua. Discutiremos o fragmento-chave do jardim ecossistêmico mais tarde. Fechado. A boca enorme de Boca de Sangue se abriu em um sorriso cruel e violento. O viajante, parado não muito longe, estava secretamente surpreso. Sun An. Seria esse o nome verdadeiro do jogador? E ele havia matado Hugo? O viajante já tinha ouvido falar de Hugo. Dizia-se que ele possuía um inseto raro de linhagem ancestral, o que o tornava um oponente formidável. Ele jamais imaginara que Hugo fosse morto por um jogador. Somado ao estado patético atual da mão demoníaca, parecia que o jogador era ainda mais forte do que ele esperava. Rugido. Um som semelhante ao rugido de um gigante ancestral ecoou pelo ar, interrompendo o devaneio do viajante. O corpo de Boca de Sangue inchou repentinamente, como se estivesse inflando, sua pele se abrindo, enquanto músculos sangrentos escorriam das feridas. Em questão de instantes, Boca de Sangue se transformou em um enorme gigante de carne, com 10 metros de altura. Sangue escuro e fétido escorria lentamente de sua carne, escorrendo pela sua pele. Sua cabeça inchada era calva, com apenas um único olho frio e imóvel. Rugido. O gigante de carne rugiu e investiu contra Sun An. Ao mesmo tempo, a mão demoníaca invocou 2 monstros de 4 patas para atacar o viajante, enquanto ele próprio brandia uma rajada de tentáculos negros, cercando e atacando Sun An de todas as direções. Desta vez, eu vou te matar. A mão demoníaca zombou interiormente. A habilidade de fusão de Boca de Sangue era única, permitindo-lhe liberar a essência sanguínea que havia armazenado ao consumir carne, aumentando significativamente sua força por um curto período. Embora durasse apenas de 4 a 5 minutos, durante esse tempo, sua força rivalizaria com a de um lendário do quarto círculo. Nem mesmo Sun An seria capaz de resistir. O custo era que levaria anos para acumular a essência sanguínea novamente. De qualquer forma, em uma luta mano a mano, ele não era páreo para Sun An, mas com todo o poder de Boca de Sangue, ele estava confiante de que eles poderiam dominá-lo. Quanto ao viajante, a mão demoníaca nunca o levou a sério. O sujeito dependia apenas da poderosa defesa do ramo do Espírito Verde. Sua verdadeira força não era motivo de preocupação. Os 2 monstros de 4 patas foram suficientes para manter o viajante à distância por um tempo, permitindo que lidassem com Sun An primeiro. Oh, não! O viajante ouvira falar do movimento característico do Boca de Sangue e seu rosto empalideceu ao tentar correr para ajudar Sun An. No entanto, os 2 monstros de 4 patas o interceptaram, deixando-o assistindo impotente enquanto o punho maciço do gigante de carne se chocava contra Sun An. Bum! Uma violenta onda de choque irrompeu, espalhando-se de Sun An em todas as direções. Para a surpresa de todos, Sun An, que havia recebido golpe terrível de frente, nem se mexeu, saindo ileso. 300 pontos de defesa. Isso é impressionante. Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Sun An. Uma típica magia de segundo círculo de um aprendiz de mago do terceiro círculo teria um poder equivalente a menos de 100 pontos de defesa. O soco do gigante de carne anulou os 300 pontos de defesa do grande anel guardião, o que equivalia aproximadamente a 4 magias do segundo círculo combinadas. Este era definitivamente o nível lendário do quarto círculo. Uma habilidade temporária de aumento de força, em. Após um momento de reflexão, Sun An entendeu e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Geralmente, tais habilidades tinham um custo significativo e consumiam muitos recursos, assim como seu núcleo de padrão mágico. Lidar com isso seria relativamente simples. Capítulo 153. O poder da força avassaladora. Com um pensamento, metal líquido prateado começou a vazar dos poros de Sun An, transformando-se rapidamente em pontas metálicas. Elas avançaram em uma tempestade, atacando o gigante de carne. O gigante de carne, ainda atordoado pelo fato de seu poderoso soco não ter conseguido romper as defesas de Sun An, foi subitamente engolido pela tempestade metálica. Seu corpo enorme foi dilacerado como se tivesse sido sugado para um liquidificador de alta velocidade, sangue e carne voando por toda parte em uma névoa espessa, preto-avermelhada.
Apesar do rápido crescimento de sua carne dilacerada, a dor intensa forçou o gigante de carne a soltar um grito de gelar o sangue. A dor libertou completamente sua selvageria primitiva. Ele suportou a tempestade metálica, desferindo soco após soco em Sun-An, cada um acertando com o estrondo estrondoso. Os dois combatentes se enfrentaram com força bruta, abandonando completamente a defesa em favor de ataques implacáveis. Foi uma disputa brutal de quem quebraria primeiro. A intensidade da batalha deixou a mão demoníaca e o viajante olhando incrédulos. Mas a mão demoníaca rapidamente recuperou a compostura e aproveitou a oportunidade para atacar Sun-An por trás com seus tentáculos negros. Os tentáculos escuros cortaram o ar, golpeando como chicotes em direção às costas de Sun-An. Sun-An contra-atacou com um golpe sônico, sua mão se movendo tão rápido que deixou um rastro de imagens residuais. No mesmo instante, seu corpo se turvou e se dividiu em dois. Conjuração instantânea. Conjuração dupla. O viajante, assim como a mão demoníaca momentos antes, quase arregalou os olhos ao ver aquilo. Duas das técnicas metamágicas mais desafiadoras, e Sun-An dominava ambas. Não, se ele conseguia conjuração instantânea, certamente também conseguia conjuração silenciosa. O jogador havia dominado 3 técnicas metamágicas, deixando o viajante boquiaberto. Só quando a garra de um monstro de 4 patas quase o atingiu é que o viajante voltou à realidade. Quem é esse jogador? De onde ele veio? Observando o jogador enfrentar sozinho Boca de Sangue e a mão demoníaca, e ainda assim parecer estar em vantagem, o viajante ficou perplexo. Ninguém na cabana da floresta conseguia igualar tal poder. O viajante ficou pasmo, mas a mão demoníaca estava à beira da loucura. Ele e Boca de Sangue já haviam atingido Sun-An inúmeras vezes. Qualquer outro aprendiz de mago do terceiro círculo já teria sido reduzido pro. Mas Sun-An permaneceu ileso, seu campo de força invisível aparentemente imune a qualquer ataque. Nem mesmo Sauron teria sido capaz de resistir ao ataque combinado deles por tanto tempo sem um arranhão. Era simplesmente ultrajante. Que cara é esse? O ataque prolongado estava levando a mão demoníaca à beira da insanidade. Como se seu infortúnio não pudesse piorar, o gigante de carne enrijeceu-se repentinamente e começou a encolher rapidamente, como um balão esvaziando. O rosto da mão demoníaca empalideceu ao perceber que Boca de Sangue havia esgotado grande parte de sua essência sanguínea para reparar seus ferimentos, fazendo com que a transformação terminasse prematuramente, após apenas 2 minutos. Compreendendo a situação, a mão demoníaca recuou imediatamente, virando-se e fugindo para longe. Em sua forma de gigante de carne, Boca de Sangue e a mão demoníaca não conseguiam nem lidar com Sun-An, muito menos em seu estado normal. Continuar a luta significaria morte certa. Fuga. Ele precisava escapar. Ele tinha que preservar sua vida e pensar em vingança mais tarde. Vendo a mão demoníaca fugir pelo canto do olho, Sun-An controlou calmamente a tempestade metálica, destruindo a Boca de Sangue exausta em uma nuvem de sangue. Com um gesto casual, ele recolheu os itens mágicos caídos e o fragmento da chave. Após garantir seu saque, Sun-An ativou uma gema de runa superior, transformando-se em um meteoro e perseguindo a mão demoníaca. A mão demoníaca, ouvindo o vento se aproximando, virou-se para ver o meteoro e ficou aterrorizado. Rapidamente, convocou vários monstros de 4 patas para bloquear o caminho de Sun-An. Densos espinhos metálicos cercaram Sun-An, disparando como flechas, perfurando e dilacerando os monstros que se aproximavam. Eles continuaram seu ataque implacável, colidindo com a mão demoníaca sem parar. SSSSS. Os tentáculos negros que bloqueavam seu caminho foram instantaneamente despedaçados, e a mão demoníaca foi novamente apanhada pela tempestade de metal. Desta vez, ele não tinha mais forças para escapar. Sua forma parcialmente sombria durou apenas algumas respirações antes de ser dilacerada e obliterada pela tempestade de metal, reduzida a nada. Os itens mágicos e o fragmento da chave caíram no chão, onde Sun-An os recolheu. Agora, ele tinha 4 fragmentos de chave, que se encaixavam para formar uma chave, faltando apenas uma peça.
Retornando ao local original, os dois monstros de 4 patas desapareceram com a morte da mão demoníaca. O viajante observou Sun-An se aproximar com uma expressão complexa, repleta de admiração. A mão demoníaca e a boca de sangue eram homens fortes e renomados no domínio sudeste do continente. Um aprendiz de mago que pudesse enfrentar os dois sozinho e sair vitorioso era uma raridade, mesmo em todo o domínio sudeste. Sem mencionar que, ao que parecia, Sun-An nem sequer havia usado toda a sua força. A verdadeira extensão de seu poder era insondável. O olhar do viajante percorreu a chave na mão de Sun-An, que estava sem encanto. Ele soltou uma risada amarga e, sem esperar que Sun-An falasse, jogou o fragmento de chave no chão. O fragmento de chave era inútil para ele agora, pois não havia como obter os outros 4 de Sun-An. Era melhor doá-lo e ganhar alguma boa vontade. Sun-An lançou um olhar surpreso para o viajante. Ele esperava ter que convencê-lo, mas o viajante estava surpreendentemente aberto. Após pensar um pouco, Sun-An tirou um anel espacial e o jogou para o viajante. Pagamento pelo fragmento de chave. O anel espacial pertencia à mão demoníaca. Sun-An já havia retirado os materiais, gemas e moedas de ouro, restando apenas alguns itens mágicos de nível alquímico. Ele também incluiu o item mágico protetor de nível de brilho fraco que havia tirado da mão demoníaca. Como o viajante havia sido tão direto, Sun-An não queria pegar o fragmento de chave de graça. Esses itens serviriam como um pagamento justo. De qualquer forma, não lhe seriam úteis. O viajante pegou o anel espacial com um olhar perplexo, abriu e seus olhos se arregalaram de surpresa. Tem certeza de que está me dando tudo isso? O viajante não pôde deixar de confirmar. Não que ele estivesse sendo exigente, mas itens mágicos de brilho fraco eram incrivelmente raros. Mesmo alguém como ele, que se saía bem entre os aprendizes de magos do terceiro círculo, só tinha um item assim. Sun-An doar casualmente um item mágico de brilho fraco parecia bastante extravagante para ele. Para mim, o fragmento de chave é muito mais valioso do que essas coisas, disse Sun-An casualmente, inserindo o último fragmento de chave na chave. Com um brilho fraco, as emendas desapareceram e uma chave completa foi formada. Olhando para a chave, que parecia uma placa quadrada de metal, os olhos de Sun-An brilharam como uma pitada de alegria. Sem mais delongas, ele se virou e voou em direção à torre do esqueleto do dragão. Mal podia esperar para ver o que havia lá dentro. O viajante hesitou por um momento, mas o seguiu. Ele também estava curioso sobre o que aconteceria quando a torre do esqueleto do dragão fosse ativada. Os dois chegaram à torre do esqueleto do dragão, um após o outro. Sun-An pousou em frente ao portão ósseo, examinou a área e inseriu a chave na fenda quadrada no centro do portão. Instantaneamente, ouviu-se um leve clique, e incontáveis fios finos de luz emanaram da chave, espalhando-se pelos padrões ósseos do portão. Um momento depois, um estrondo alto ecoou, e o portão ósseo se abriu lentamente. Sun-An respirou fundo e entrou. A vista escureceu de repente, depois clareou abruptamente, dissipando a escuridão ao redor. Sun-An olhou ao redor e se viu em um amplo salão. Todo o salão era pavimentado com mármore branco, com cadeiras e mesas de pedra cuidadosamente dispostas. O teto era incrustado com centenas de pérolas eternas. Foi o brilho repentino dessas pérolas eternas que iluminou todo o salão. Parece uma área de descanso pública, refletiu Sun-An enquanto caminhava em direção ao centro do salão, onde uma matriz de teletransporte estava desenhada no chão. Assim que entrou na matriz, inúmeras linhas de luz surgiram, entrelaçando-se em uma tela translúcida. Nela, as camadas estavam listadas do segundo andar ao 15º andar. Só 15 andares? Os olhos de Sun-An brilharam de confusão. A torre do esqueleto do dragão tinha mais de 1000 metros de altura e um volume enorme. Mesmo sem a tecnologia de dobra espacial, o espaço real deveria ser muito maior do que apenas 15 andares. Com essa dúvida em mente, Sun-An escolheu o segundo andar.
O mundo ao seu redor se tornou turvo, e uma forte sensação de leveza o invadiu, fazendo seu peito se sentir ligeiramente oprimido. Alguns segundos depois, a estranha sensação desapareceu e ele sentiu o chão firme sob os pés novamente. Faz muito tempo que não sinto isso, refletiu Sunan. Era a primeira vez na vida que usava um sistema de teletransporte. Recuperando a compostura, Sunan olhou para cima e viu um salão iluminado, muito menor que o anterior. As portas estavam dispostas em anel ao longo das bordas e, através das portas abertas, ele podia ver corredores longos e limpos. Sunan entrou no primeiro corredor à direita. De cada lado do corredor, havia portas bem fechadas. Ele abriu uma ao acaso e encontrou um cômodo espaçoso com móveis simples, porém confortáveis. A mobília estava completa, mas uma camada de poeira cobria o chão e as superfícies, indicando que não era limpo há muito tempo. Os outros cômodos estavam decorados e dispostos de forma semelhante. Sunan entendeu imediatamente que aquele andar era uma área residencial. Capítulo 153. Enorme déficit de energia, a reserva elemental desperdiçada. Após uma busca minuciosa, Sunan não encontrou nada de valor e foi direto para o próximo nível. O terceiro nível era dividido em vários salões, principalmente para fins recreativos e de entretenimento. Uma área de recreação, essas áreas geralmente não ofereciam muito, então ele fez uma busca rápida e passou para o próximo nível. A partir do terceiro nível, os andares subsequentes eram a área de treinamento, incluindo salas de meditação e salas de prática de magia, a área da oficina, incluindo oficinas de itens mágicos e fábricas de marionetes, a área experimental e a área de armazenamento. A área da oficina abrigava centenas de golems de argila e pedra, embora não fossem ativados há muito tempo devido à escassez de energia. A área experimental também estava vazia, sem anotações ou registros valiosos. A área de armazenamento era igualmente árida. O layout deste lugar é semelhante ao da minha base. Com algumas modificações, poderia servir como base 3. Sunan assentiu para si mesmo e continuou sua exploração. Quando chegou ao 12º nível, as coisas finalmente começaram a mudar. O 12º nível parecia ser um vasto laboratório, repleto de inúmeras bancadas de trabalho. Uma área específica foi reservada, contendo dezenas de grandes jarros de vidro transparente. Cada jarro estava cheio de um líquido verde ou azul, abrigando criaturas bizarras, incluindo dragões e outras espécies. Sunan chegou a avistar o que pareciam ser membros e cabeças de dragões puro sangue. Empolgado, abriu um dos jarros e tirou uma cabeça de dragão. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ficou decepcionado. A essência da cabeça de dragão havia se dissipado há muito tempo, transformando-a em lixo inútil. Relutantemente, Sunan verificou cada jarro, um por um, mas os resultados foram os mesmos. Claro. Já se passaram mais de 1000 anos. Não importava o quão avançada fosse a tecnologia de preservação, ela não conseguiria manter esses órgãos biológicos intactos por tanto tempo. Suspirando, Sunan concentrou seus pensamentos e passou para o próximo nível. O 13º e o 14º níveis eram idênticos, com inúmeras bancadas de trabalho e jarros de vidro. Claramente, também eram áreas de transformação. Os espécimes biológicos e órgãos nos jarros haviam perdido sua potência. Parece que os construtores deste jardim ecológico deram grande importância à transformação biológica, refletiu Sunan. Ele já tinha visto muitos Dragonkin desconhecidos na zona do jardim ecológico, inicialmente pensando que era apenas sua falta de conhecimento. Afinal, havia inúmeros tipos de Dragonkin, e era normal não reconhecer alguns. No entanto, agora parecia que esses Dragonkin desconhecidos provavelmente não eram espécies originais, mas novas raças criadas dentro deste jardim ecológico. Tendo explorado os primeiros 14 níveis, restava apenas um. Sunan teve um palpite e respirou fundo antes de entrar na matriz de teletransporte. No piscar de olhos, viu-se em uma plataforma espaçosa.
A plataforma era construída inteiramente de pedra branca, com padrões intrincados esculpidos em sua superfície, conferindo-lhe uma aparência misteriosa e bela. Mármore branco. Sunan estreitou os olhos. O mármore branco era um calcário branco de granulação fina, duro e durável, tornando-o um excelente material para construção e escultura. Muitos magos escolhiam o mármore branco como material principal para suas torres. Olhando ao redor, ele viu uma extensão infinita de céu estrelado, pontilhado por inúmeras estrelas e uma via láctea brilhante, fazendo com que se sentisse incrivelmente pequeno. Após um momento de apreciação, Sunan voltou sua atenção para a parte mais profunda da plataforma. Lá, uma piscina quadrada de 10 metros de comprimento e 10 metros de largura era feita de mármore branco, com uma camada de revestimento prateado na superfície. O revestimento tinha padrões intrincados, formando uma grande matriz de coleta de energia. Uma piscina elemental. Os olhos de Sunan brilharam. Ele não esperava que o jardim ecológico tivesse uma piscina elemental. Embora não fosse muito grande, mal se qualificando como uma mini piscina elemental, ainda assim era um achado significativo. Afinal, piscinas elementais eram sistemas de fornecimento de energia padrão para torres de magos. Parece que a pequena quantidade de energia necessária para manter o funcionamento do jardim ecológico, além do seu sistema de ciclo de energia, vem desta piscina elemental. O princípio por trás de uma piscina elemental era abrir um canal para o plano elemental e extrair energia elemental, fornecendo um suprimento contínuo e estável de energia. Era um dispositivo de fornecimento de energia de alto nível, muito mais eficiente do que instalar conduítes de energia mágica em nós de linhas de lei. Muitas grandes instalações usavam piscinas elementais como sua principal fonte de energia, sendo as torres de magos as mais comuns. Uma pequena piscina elemental era suficiente para atender às necessidades básicas de uma torre de mago. No entanto, construir uma piscina elemental requer uma grande quantidade de gemas, metais especiais e vários materiais raros, tornando-a extremamente cara. Também exige um alto nível de habilidade na criação de itens mágicos. Nem todos os magos oficiais têm condições de construir piscinas elementais. 1000 anos atrás, quando a densidade de partículas de energia no continente luz estelar diminuiu, alguns magos tentaram emular a construção de piscinas elementais, abrindo canais para os planos elementais a fim de introduzir energia elemental e aumentar a densidade das partículas de energia. No entanto, eles falharam. Com canais insuficientes, a energia elemental introduzida dos planos elementais não conseguia acompanhar a taxa de perda de energia. Com tantos canais, era como perfurar inúmeros buracos na barreira do continente luz estelar, enfraquecendo significativamente seu isolamento e suas funções protetoras. Isso permitiu que um grande número de criaturas extraplanares cruzasse a barreira e entrasse no continente luz estelar, causando inúmeros desastres. Até mesmo algumas divindades elementais aproveitaram a oportunidade para estender sua influência ao continente luz estelar. No final, os magos tiveram que abandonar essa ideia contraproducente e desesperada. Infelizmente, a piscina elemental foi abandonada. Após uma inspeção completa, Sunan concluiu. Fazia sentido. Se a piscina elemental ainda estivesse em funcionamento, o jardim ecológico não teria caído em tamanha crise energética. Se eu conseguir consertar e ativar esta piscina elemental, o suprimento de energia do jardim ecológico estará garantido. O rosto de Sunan se iluminou de alegria. Embora consertar a piscina elemental não fosse fácil, ainda era mais simples do que construir uma do zero, e ele se sentia confiante de que conseguiria. Recuperando a compostura, Sunan voltou sua atenção para a bola de cristal ao lado da piscina elemental. A bola de cristal era perfeitamente redonda, de um azul púrpura profundo, com um raio de cerca de meio metro. Flutuava a cerca de 60 centímetros do solo, emitindo um brilho suave. Com base em sua experiência, a bola de cristal provavelmente era o centro de controle do jardim ecológico. Aproximando-se da bola de cristal, Sunan pensou por um momento e então colocou a chave em sua superfície. Fonte de inicialização detectada.
Sistema de gerenciamento ativado. Escaneando o status do usuário. Padrão atendido. Deseja fazer login? Faça login, disse Sunan sem hesitar. Faça login. No momento, a lista de administradores está vazia. O nível de permissão do usuário de login foi elevado ao mais alto. Bem-vindo ao Jardim Ecológico da Floresta do Dragão, mestre. Mordomo às suas ordens. Mordomo, Os olhos de Sunan piscaram. Quando ouviu a voz da Torre do Esqueleto do Dragão pela primeira vez, suspeitou que o Jardim Ecológico pudesse ter uma forma de vida auxiliar inteligente semelhante a um espírito da torre. Agora parecia que seu palpite estava correto. No entanto, as capacidades desta entidade eram provavelmente muito inferiores às de um verdadeiro espírito da torre, talvez apenas um pouco mais avançadas do que construções como golems de adamantina. Se fosse um espírito da torre genuíno, teria sido capaz de manter o jardim ecológico em perfeitas condições por 1000 anos sem os comandos de um controlador, e o jardim não estaria em seu estado atual. Examine o estado do jardim ecológico. Sunan emitiu sua primeira ordem. Autodiagnóstico começando. Digitalizando. Gerando modelo 3D. Digitalização concluída. Uma luz fraca surgiu, e inúmeros raios de luz se espalharam da bola de cristal, entrelaçando-se para formar um modelo tridimensional do jardim ecológico, reduzido a uma miniatura. Vários textos também foram exibidos ao lado do modelo. Jardim ecológico, Floresta do Dragão, nível grande, 69,34% de dano, energia restante, 38,79%, vida auxiliar inteligente. Mordomo 1, zonas. Zona 1, Zona 2, Zona 3, instalações, Torre do Esqueleto do Dragão, área residencial, área de armazenamento, área experimental, área de treinamento, área de oficina, área de transformação, centro de controle, reservatório elemental, miniatura, servos, golems de argila 182, sistema de defesa. Grande barreira espacial, 3,48% de dano. Sistema de combate. Exército de golems de pedra 145. Restam apenas 39% da energia. Sunan abriu as informações das 3 zonas em sequência. Zona 1. Operacional. Energia mínima necessária. 24,28%. Energia ótima. 35,12%. Zona 2. Inativa. Energia mínima necessária, 53,66%, energia ótima, 73,41%, zona 3, operacional. Energia mínima necessária, 3,06%, só a zona 2 consome mais de 50% da energia. Sunan ficou surpreso. Não era de se admirar que a zona 2 tivesse sido abandonada. Afinal, era a área de criação de dragões, e o consumo de energia era realmente impressionante. Parece que o primeiro passo é restaurar a energia para mais de 81%. Os requisitos mínimos de energia combinados para as 3 zonas ultrapassaram 81%. Assim que a energia do jardim ecológico for restaurada a esse limite, será possível manter o funcionamento da Zona 1 e da Torre do Esqueleto do Dragão, enquanto o ecossistema da Zona 2 é gradualmente restaurado. Após a restauração do ecossistema da Zona 2, o próximo passo será considerar como aumentar a população de dragões. Abra a abertura de energia, ordenou Sunan. Com um clique, o chão ao lado da bola de cristal se abriu lentamente, e um pilar de pedra oco se estendeu. Sunan retirou todas as pedras mágicas de seu anel espacial e as despejou no pilar. Um momento depois, os dados ao lado do modelo 3D mudaram drasticamente. A energia restante aumentou de 38,79% para 38,81%, um aumento de 0,02%. 235 pedras mágicas de baixa qualidade aumentaram a energia em apenas 0,02%. Sunan não pôde deixar de respirar fundo. Nesse ritmo, para aumentar a energia para 81%, ele precisaria investir cerca de $500 milhão de pedras mágicas de baixa qualidade. O custo seria de cerca de 90 mil moedas de ouro.
Mesmo que ele começasse a economizar cada moeda de ouro a partir de agora, levaria de 4 a 5 anos para acumular essa quantidade. E isso só foi possível porque ele conseguia fabricar pedras mágicas a custos extremamente baixos. Para outros aprendizes de mago, usar pedras mágicas para aumentar a energia seria um sonho impossível. Eles jamais conseguiriam restaurar o ecossistema da Zona 2. O consumo de energia do jardim ecológico era realmente impressionante. Restaurar a energia para 81% requer esta quantidade de pedras mágicas. Para chegar a 100%, quem sabe quantas mais eu precisaria? Este método não é viável. Preciso encontrar uma maneira de reparar a reserva elemental. Após um momento de reflexão, Sunan teve um plano e emitiu uma nova ordem. Quanta energia é necessária para reparar a barreira espacial? A questão mais urgente era selar a lacuna no jardim ecológico para impedir que os subdragões escapassem e atraíssem mais aprendizes de mago ou outros seres inteligentes. 6,23% de energia necessária. Sunan calculou rapidamente que, após reparar a barreira espacial, a energia restante ainda seria suficiente para atender aos requisitos mínimos de energia para as zonas 1 e 3. Ele sempre poderia investir mais pedras mágicas posteriormente para aumentar ainda mais a energia. Com isso em mente, Sunan imediatamente emitiu o comando de reparo. Reparo iniciado. Tempo estimado: 18 horas, 35 minutos e 32 segundos. Observando o modelo 3D desaparecer lentamente, Sunan soltou um longo suspiro, sentindo uma onda de alegria. Embora não tivesse encontrado nenhum tesouro valioso na Torre do Esqueleto do Dragão, a Floresta do Dragão em si era o maior ganho. Com a Floresta do Dragão como base, ele poderia estabelecer uma base mais completa e segura. Além disso, as dezenas de milhares de subdragões e as inúmeras plantas mágicas raras dentro da Floresta do Dragão eram uma riqueza tremenda. Uma vez reparada a reserva elemental, seria como ter um tesouro inesgotável de materiais. Antes de construir sua torre mágica, a Floresta do Dragão poderia servir como sua base principal, permitindo-lhe crescer e fortalecer sua influência. Assim que a piscina elemental estiver consertada, poderei mover a base para cá. A Floresta do Dragão era um espaço semidimensional sem localização fixa no mundo material. Como seu controlador, Sunan podia acessá-la abrindo um portal do mundo material. Enquanto isso, do lado de fora da Torre do Esqueleto do Dragão, o viajante observava a torre com inveja. Como aprendiz de mago, ele conhecia muito bem os imensos benefícios de adquirir um grande jardim ecológico. Seja para fortalecimento pessoal ou para o desenvolvimento de uma facção, os benefícios eram significativos. No entanto, ele também sabia muito bem que aquele jardim ecológico não era algo que pudesse cobiçar. Por um lado, ele não conseguia igualar a força do jogador e, por outro, mesmo que obtivesse o jardim ecológico, não teria recursos para abastecê-lo com energia suficiente. Mas o jogador era diferente. Segundo Nightingale, o jogador possuía muito mais recursos do que um aprendiz de mago comum de terceiro nível. Talvez ele tivesse uma maneira de resolver o problema da escassez de energia. Pensando positivamente, se Sunan realmente conseguir resolver os problemas do jardim ecológico, eu poderia comprar sangue de subdragão dele no futuro, refletiu o viajante. Naquele momento, a porta da Torre do Esqueleto de Dragão se abriu com um rangido e Sunan saiu. O viajante hesitou por um instante, mas não resistiu à curiosidade e se aproximou, perguntando: como foi? Muitos problemas, respondeu Sunan, dando de ombros. Mas a lacuna no jardim ecológico está sendo reparada. Não demorará muito para ser totalmente restaurada. Quais são seus planos? O viajante ficou surpreso. O que mais ele poderia fazer? O jardim ecológico era agora território de Sunan. Será que ele realmente conseguiria ficar ali indefinidamente? Para sua surpresa, Sunan fez um convite. Interessado em visitar minha casa? Capítulo 154. Um convidado e o aumento dos lucros após a divisão do sistema. Duas figuras deslizavam lentamente pelo céu acima da cidade do Lago Sombrio.
Olhando para a cidade movimentada, onde marionetes, humanos, vampiros e esfinges viviam em harmonia, o viajante não pôde deixar de se maravilhar interiormente. Para qualquer aprendiz de mago de terceiro nível, não seria difícil controlar uma cidade-estado no submundo com algumas décadas de planejamento. Mas para alguém como Sun Quan, que havia construído uma força poderosa abrangendo 3 cidades-estado, era realmente notável. E isso sem mencionar o apoio do Principado da Luz Estelar. Quanto mais o viajante interagia com Sun Quan, mais percebia a profundidade das capacidades de Sun Quan. Foi por isso que ele aceitou o convite de Sun Quan para visitar a cidade do Lago Sombrio. Nunca pensei que até mesmo esfinges e vampiros se tornariam seus vassalos, comentou o viajante. Sun Quan entendeu o significado subjacente e ficou surpreso. Você já esteve aqui antes? O viajante assentiu. 8 anos atrás. Eu queria me esgueirar para a cidade do Lago Sombrio, mas as defesas das esfinges eram muito fortes e havia caçadores de espíritos guardando os portões. Tive que desistir. Nunca imaginei que você conquistaria Matuyozen também. Enquanto falava, o olhar do viajante percorreu os golems de pedra que patrulhavam as ruas abaixo. Voando pelos portões da cidade, ele notou que a maioria das forças defensivas e patrulhas da cidade do Lago Sombrio eram compostas por vários golems e marionetes. Entre eles, não faltavam marionetes de nível lendário. Esfinges, vampiros e outras raças escravas constituíam apenas uma pequena parcela. Estava claro que a conquista do Lago Sombrio, Matuyozen por Sun Quan, se devia ao seu poderoso exército de golems. Coruja Noturna estava certa. Os recursos que Sun Quan controlava eram vastos e intimidadores. Um aprendiz de mago comum de terceiro nível não conseguiria reunir um exército de golems tão grande. O que mais intrigou o viajante foi a raridade dos materiais necessários para a fabricação de marionetes de nível lendário, e o fornecimento de cristais de alma médios e pequenos, por si só, era um gargalo significativo para muitos aprendizes de mago. De onde Sun Quan tirava tantos cristais de alma médios e pequenos para fabricar marionetes de nível lendário? O viajante não conseguia entender. Naquele momento, Sun Quan disse de repente: chegamos. As 2 figuras desceram lentamente ao chão, onde Carolina e a Viúva Vermelha já aguardavam na entrada do palácio. Mestra, bem-vinda de volta. As 2 mulheres se curvaram em uníssono. O viajante notou isso e, interiormente, elogiou a boa sorte e a determinação de Sun Quan. Tanto as esfinges quanto os vampiros eram conhecidos por sua astúcia. Um aprendiz de mago comum não teria chance de subjugar essas raças, muito menos de colocá-las sob seu comando. Hoje é tarde, senhor. Por favor, descanse por alguns dias e teremos uma boa conversa depois, disse Sun Quan. O viajante concordou prontamente. Obrigado pelo trabalho. De jeito nenhum, Sun Quan sorriu e se virou para Carolina. Arranje o melhor quarto para o nosso hóspede. Sim, mestre, respondeu Carolina respeitosamente, curvando-se levemente para o viajante. Senhor viajante, por favor, siga-me. Assim que o viajante saiu, Sun Quan entrou no palácio e perguntou, sem se virar, qual foi o progresso da exploração enquanto estive fora. A Viúva Vermelha acompanhou Sun Quan e sorriu. Graças à previsão do mestre em ter Sir Sherman e Sir Cole, bem como a guarda dos cavaleiros, se juntando à equipe de exploração, o progresso acelerou significativamente. Os sapos e criaturas viscosas subterrâneas nos pântanos orientais da Aliança Estelar foram eliminados, e a equipe de exploração agora está se aventurando mais fundo. A situação ao norte também foi esclarecida. Há 4 tribos de devoradores de mentes em um raio de 50 quilômetros, e já eliminamos 2 delas. Cuidar das 2 restantes é apenas uma questão de tempo. O veio de minério de ferro descoberto a oeste foi oficialmente explorado. Além disso, a equipe de exploração encontrou 2 novos veios, um depósito de cobre de médio porte e um pequeno depósito de tungstênio. Estamos limpando os monstros ao redor e esperamos começar a minerar em cerca de um mês. Sun Quan assentiu, satisfeito. Pelo tom da Viúva Vermelha, parecia que a recém-formada guarda dos cavaleiros estava se saindo bem.
Isso era compreensível, visto que o equipamento da Guarda dos Cavaleiros superava em muito o dos nativos do submundo. Sem mencionar as runas mágicas, armas e armaduras encantadas com as quais estavam equipados. Eles também carregavam várias poções. Qualquer cavaleiro da Guarda dos Cavaleiros poderia enfrentar um grande cavaleiro. Com uma equipe assim, liderada por Sherman e Cole, eles poderiam enfrentar qualquer criatura, exceto uma lendária, sem medo. E mesmo que encontrassem uma criatura lendária, as gemas rúnicas garantiriam a fuga. Ao ver a expressão satisfeita de Sun An, a Viúva Vermelha sorriu e disse: além disso, mestre, há apenas 5 dias, eu pessoalmente liderei uma equipe para exterminar a tribo dos Minotauros ao sul. A mina de ouro deles agora é nossa. É uma mina de ouro de médio porte, com expectativa de gerar mais de 300 mil moedas de ouro de lucro. Excelente! O sorriso de Sun An se alargou. Com uma mina de ouro de médio porte e as capacidades de mineração eficientes dos golems de argila, ele não precisaria se preocupar com fundos pelos próximos 6 meses. Ele poderia estocar mais mitril e fabricar mais golems de mitril. Com as mortes de Mão Mágica, Boca de Sangue e Hugo, 3 membros da Ordem Eterna estavam mortos em suas mãos. Embora pudessem não saber que ele era o responsável por Mão Mágica e Boca de Sangue, se descobrissem, a Ordem Eterna, apesar de sua estrutura frouxa, estaria em busca de seu sangue. Ele não podia correr riscos e precisava se preparar, acumulando mais força. Com algumas dezenas de golems de mitril, ele poderia caminhar destemidamente por todo o continente Luz Estelar, e a Ordem Eterna não passaria de um pequeno inconveniente. Continuem a exploração, encontrem mais veios minerais e reúnam informações sobre as forças ao redor, instruiu Sun An. Até então, a Aliança Estelar havia encontrado apenas tribos pequenas e fracas em suas explorações e expansões. No entanto, com o alcance da exploração agora se estendendo por quase 200 quilômetros, era provável que encontrassem outras cidades-estados em breve. Se quisessem continuar expandindo seu território, a guerra seria inevitável, e a Aliança Estelar precisava estar bem preparada. Um dos motivos pelos quais Sun An convidou o viajante para a cidade do Lago Sombrio foi para coletar informações sobre o mundo subterrâneo. O viajante havia passado anos explorando o domínio sudeste do continente e talvez soubesse mais sobre as forças subterrâneas do que Sun An. Como está a cidade Flash? Perguntou Sun An. O relatório detalhado está no escritório. Eles chegaram à porta do escritório naquele momento, e Sun An abriu, sentando-se atrás da mesa. O relatório foi a primeira coisa que viu. Desde que concordou com Kei sobre a divisão do sistema, Sun An vinha implementando. Quando partiu para a cidade Rian, a divisão do sistema já estava em vigor há algum tempo e funcionava sem problemas. O relatório sobre a mesa era o resumo financeiro dos últimos 6 meses. Os lucros haviam aumentado quase pela metade desde a divisão do sistema. A maior parte veio da aquisição de leopardos de rocha negra, golems de argila, golems de pedra, poções, armas encantadas e frutas de sangue de dragão, representando mais de 80% dos lucros. Os 20% restantes vieram da aquisição de vários minérios metálicos extraídos do mundo subterrâneo. Sun An não ficou surpreso com esse resultado. Anteriormente, a contribuição da base para o exército superava em muito as contribuições do exército para a base. De fato, uma parte dos lucros das minas subterrâneas foi usada para subsidiar o Principado da Luz Estelar. Foi assim que o Principado da Luz Estelar conseguiu se recuperar tão rapidamente após a guerra, em apenas alguns anos. No entanto, como grande parte do capital inicial acumulado por Sun An vinha de seu território, ele aceitou esse acordo. Agora que estavam separados, a base não precisava mais subsidiar o Principado da Luz Estelar, e seus lucros naturalmente dispararam. Enquanto o Principado da Luz Estelar permanecer forte, os lucros com as compras da base só aumentarão. Após ler o relatório, Sun An deixou o escritório e foi para o laboratório. Ele pegou algumas gemas e prata, passou meia hora montando o conjunto, em seguida, infundiu energia mental nele para ativá-lo.
Conforme a luz se acendia, inúmeros raios emergiram, entrelaçando-se e formando um portal com cerca de 4 a 5 metros de altura. Pronto! Sunan bateu palmas, olhando para o portal de teletransporte com um sorriso satisfeito. Com este portal, ele poderia entrar e sair da Floresta do Dragão a partir da base 2 a qualquer momento. Ele também precisaria montar um portal na base 1 para sua conveniência. Ele poderia até mesmo entrar na Floresta do Dragão a partir da base 2 e sair pela base 1, criando efetivamente um teletransporte de longa distância entre as duas bases. Isso lhe economizaria muito tempo de viagem. Depois de montar o portal, Sunan contatou Enlong por meio do contrato deles. Para sua surpresa, Amy também apareceu. Miau, o que é isso? Os olhos de Amy se arregalaram enquanto ela examinava o portal com curiosidade. Entre e veja você mesmo. Sunan sorriu e liderou o caminho até o portal. Amy rapidamente incitou Enlong a segui-lo. O portal conectava-se à área de descanso pública no primeiro andar da Torre do Esqueleto do Dragão, e Sunan então teletransportou Amy e Enlong para a base 1. Quando Amy viu a vasta floresta repleta de árvores imponentes, ficou completamente atordoada. Miau! Isto é um jardim ecológico. Agora foi a vez de Sunan se surpreender. Você já viu um jardim ecológico antes? Claro, miau! Amy ergueu a cabeça orgulhosamente. Meu antigo dono tinha um jardim ecológico, cheio de todos os tipos de criaturas estranhas. Mas eu não consegui vê-lo depois que acordei. Sunan ponderou por um momento. Parecia que o jardim ecológico havia sido movido pelo dono de Amy, ao contrário da Floresta do Dragão, que permanecia no continente Luz Estelar. Miau, Sunan, você tem controle sobre este jardim ecológico? Amy de repente se lembrou do teletransporte casual de Sunan e rapidamente juntou as peças. Sim, eu sou a dona aqui agora. Nossa, como você conseguiu isso, miau? Amy perguntou curiosa. É uma longa história. Explicarei conforme formos avançando. Sunan liderou um caminho, e Enlong se apressou em segui-la. No caminho, Sunan contou os acontecimentos, deixando Amy maravilhada. Miau, você tem uma sorte incrível. Amy exclamou. Tendo vivenciado a Era de Ouro da Magia há 1000 anos e tendo um dono poderoso, Amy sabia muito mais do que a maioria dos aprendizes de mago. Ela estava bem ciente do valor surpreendente de um grande jardim ecológico. Mesmo um jardim ecológico semi-abandonado valia mais do que todo o Principado da Luz Estelar. De repente, Amy pareceu ter uma ideia e, animada, deu um tapinha nas costas de Enlong com a pata, gritando. Miau, grandão, você vai se divertir. Ah. Enlong respondeu com um rugido perplexo. Sunan sorriu. Era exatamente por isso que ele havia trazido Enlong junto. Enquanto a base 2 da Floresta do Dragão estava abandonada, a base 1 ainda possuía inúmeras criaturas dracônicas, incluindo subdragões de alto nível. Esses subdragões podiam fornecer um suprimento suficiente de sangue de subdragão para aumentar rapidamente a concentração da linhagem de Enlong. Os alvos de Sunan eram os subdragões de alto nível, como o dragão de múltiplas cabeças e o dragão caótico. Sobrevoando o lago onde o viajante lutara contra a mão mágica e boca de sangue, Sunan liberou sua energia mental para examinar a área. Ele rapidamente localizou seu alvo. Um brilho prateado envolveu seu corpo, e um líquido metálico instantaneamente se transformou em incontáveis pontas de metal, rasgando o ar e mergulhando na água. No momento seguinte, a superfície do lago se agitou violentamente, explodindo com um estrondo. A água espirrou para o céu enquanto mais de uma dúzia de cabeças de cobra irrompiam da água, emitindo rugidos estrondosos de raiva que ecoavam por todo o lago. Uma das cabeças de cobra tinha um ferimento jorrando no pescoço, manchando a água abaixo de vermelho. Sunan imediatamente usou mão mágica para coletar o sangue, armazenando em um tubo de vidro que ele havia preparado. Rugido. Percebendo que Sunan era quem o havia ferido, o dragão de múltiplas cabeças soltou um rugido furioso. Suas dúzias de cabeças de cobra o cercaram de todas as direções, avançando para morder. A expressão de Sunan permaneceu calma. Com um comando mental, uma tempestade de metal se formou.
A batalha entre o homem e a fera se desenrolava no ar acima do lago. Após cerca de 7 ou 8 minutos, tendo coletado sangue suficiente, Sunan partiu sem hesitar. O dragão de múltiplas cabeças, incapaz de alcançá-lo, só pôde rugir furiosamente para o céu. Encontrando-se com Ami e Ilongo, que observavam à distância, os três retornaram à base 2. Sunan imediatamente levou Ilongo ao laboratório para realizar o procedimento de refinamento da linhagem. Em termos de poder, o dragão de múltiplas cabeças estava quase no nível lendário do quarto círculo, enquanto Ilongo ainda não havia atingido o nível lendário do terceiro círculo. A concentração da linhagem do dragão de múltiplas cabeças excedia em muito a de Ilongo. Como resultado, após a fusão do sangue purificado de subragão do dragão de múltiplas cabeças, a concentração da linhagem de Ilongo aumentou 0,36%. No passado, levaria pelo menos 2 a 3 meses para atingir um aumento tão significativo apenas extraindo sangue de Ilongo. Sangue de subragão de alto nível é realmente mais eficaz. Sunan assentiu, satisfeito. Enquanto a concentração da linhagem de Ilongo permanecesse abaixo da do dragão de múltiplas cabeças e de outros subdragões de alto nível, ela continuaria a aumentar em ritmo acelerado. Quando o crescimento da concentração da linhagem diminuísse, ele provavelmente teria alcançado o nível lendário do quarto círculo. Então, ele teria outro aliado poderoso. Mesmo que a taxa de crescimento diminuísse posteriormente, com um suprimento constante de sangue de subragão de alto nível, ele não precisaria se preocupar com a tolerância de Ilongo, e a taxa de aumento da concentração da linhagem não seria mais lenta do que antes. Era apenas uma questão de tempo até que Ilongo se tornasse um dragão de sangue puro. Capítulo 155. Pistas na Floresta Sombria, reparando a piscina elemental. A sala bem iluminada estava repleta de uma atmosfera acolhedora e amigável. Sunan e o viajante sentaram-se frente a frente, conversando animadamente. Como foi seu descanso nos últimos 3 dias? Perguntou Sunan. Muito bem, sorriu o viajante. Faz muito tempo que não me hospedo em um quarto tão confortável no mundo subterrâneo. No passado, por conveniência, eu costumava ficar em cavernas e, quando ocasionalmente entrava em uma cidade, só conseguia me hospedar em uma pousada simples. O interesse de Sunan despertou, e ele perguntou, curioso, qual cidade era? A cidade dos Elfos Negros, cidade das Aranhas, a cerca de 1000 quilômetros daqui. Poderia me contar mais sobre ela? Claro, concordou o viajante prontamente. Durante seus 3 dias na cidade do lago, o viajante havia visitado toda a cidade. Embora não tivesse visitado a tão aguardada base 2, ele tinha uma boa compreensão da dinâmica de poder da cidade. O poder militar atual de Lac City excedia em muito de 8 anos atrás. De fato, se Lac City estivesse na superfície, seu poderio militar seria suficiente para conquistar alguns países pequenos. E a influência de Sunan se estendia além de Lac City, incluindo Matu e Ozen. Embora ele não as tivesse visitado pessoalmente, pelas informações que reuniu nos últimos dias, o poder militar dessas 2 cidades provavelmente se equiparava ao de Lac City. Juntas, as 3 cidades formavam a Aliança Estelar. Só pelo nome, ficava claro que as ambições de Sunan se estendiam muito além de apenas 3 cidades. Quanto mais o viajante aprendia, mais Sunan se tornava uma figura profunda e enigmática. Ele até começou a suspeitar que o que havia aprendido até então era apenas a ponta do iceberg do poder e dos recursos de Sunan. Se alguém no mundo tinha potencial para se tornar um verdadeiro mago, o viajante acreditava que Sunan era um dos candidatos mais promissores. Diante de um potencial tão ilimitado, mesmo alguém tão tranquilo quanto o viajante sentia a necessidade de construir um bom relacionamento com Sunan. Se um pouco de informação pudesse conquistar o favor de Sunan, valeria a pena. A cidade dos Elfos Negros se chama Cidade das Aranhas. É o lar de 12 famílias de Elfos Negros, e as matriarcas de todas as famílias formam o Conselho Supremo, governando toda a cidade. Só a Cidade das Aranhas tem mais de 6.000 elfos negros, pelo menos 50.000 raças vassalas e ainda mais escravos.
Em termos de recursos e força, pode facilmente se classificar entre as 3 melhores da região sudeste. Cidade das Aranhas, Eren. O nome imediatamente trouxe lembranças relevantes à mente de Suna. O mundo subterrâneo era o lar de inúmeras raças. Em termos de população, os elfos negros nem sequer se classificavam entre os 1000 primeiros. Mas em termos de poder de combate, estavam, sem dúvida, entre os 3 primeiros. Se não fosse por suas lutas internas e o desperdício de energia em disputas de poder, provavelmente já teriam unificado toda a região sudeste há muito tempo. Suna lembrava vagamente que, no renascimento do último elemento, os elfos negros já haviam unificado a região sudeste do mundo subterrâneo. Como será que eles alcançaram a unidade interna? Pensando bem, a Aliança Estelar e a Cidade Aranha estão a apenas 2000 quilômetros de distância. Quer a Aliança Estelar se expanda para fora ou a Cidade Aranha expanda sua influência, parece que elas inevitavelmente entrarão em conflito. Preciso começar a me preparar para isso. Enquanto seus pensamentos corriam, a expressão de Suna permaneceu calma enquanto ouvia o relato do viajante, ocasionalmente fazendo algumas perguntas. Ele teve que admitir que o conhecimento do viajante sobre a distribuição de poder do mundo subterrâneo era muito mais detalhado do que as informações limitadas em sua própria memória. Enquanto o viajante falava, Suna rapidamente elaborou um mapa detalhado da distribuição de energia num raio de 1000 quilômetros da Aliança Estelar. Com este mapa, a futura expansão da Aliança Estelar seria, sem dúvida, muito mais tranquila. Você sabe onde há uma mina de prata? Quando o viajante terminou, Suna perguntou de repente. O viajante pensou por um momento e hesitou. Existe uma, mas já pertence a alguém. Tudo bem, Suna não se importou. Onde fica? É perto da cidade do Olho Gigante. É uma mina de prata de médio porte e faz parte dos recursos da cidade do Olho Gigante. O ânimo de Suna se elevou. Mesmo metade de uma mina de prata de médio porte seria suficiente para compensar a escassez de materiais necessários para a fabricação de autômatos secretos. Preciso pôr as mãos naquela mina de prata. A cidade do Olho Gigante do viajante ficava a 300 quilômetros ao norte da Aliança Estelar, na mesma área onde as tribos de devoradores de mentes foram descobertas anteriormente. Suna especulou que essas tribos de devoradores de mentes eram provavelmente as perdedoras de uma disputa de poder na Cidade dos Olhos Gigantes, exiladas na natureza. A governante da Cidade dos Olhos Gigantes era uma Olho-Mãe Ninho. Seu nome parecia ser feminino, mas, como outros devoradores de mentes, não tinha gênero. O nome vinha de sua habilidade especial de controlar outros devoradores de mentes. Por meio dessa habilidade, a Olho-Mãe Ninho podia comandar um grande número de devoradores de mentes para servi-la, o que deu origem à Cidade dos Devoradores de Mentes. A Olho-Mãe Ninho em si não era particularmente forte, apenas um pouco mais poderosa do que uma devoradora de mentes comum. Na melhor das hipóteses, atingindo o nível de uma lenda de primeiro círculo. O verdadeiro desafio era a horda de devoradores de mentes sob seu comando. Centenas, se não milhares, incluindo algumas variantes lendárias de devoradores de mentes. Pelas palavras do viajante, ficava claro que a Cidade do Olho Gigante era ainda mais forte que a antiga Cidade do Lago Negro. No entanto, Suna não estava muito preocupado com isso. Enviar um único golem adamantino para liderar a Legião Golem seria mais do que suficiente para arrasar a Cidade do Olho Gigante. Decidindo confiar essa tarefa à Viúva Vermelha, Suna então levantou outro tópico. Sabe, por que você não estabelece sua própria força? Com sua força, tomar uma cidade não deve ser tão difícil, certo? O viajante sorriu e balançou a cabeça. Prefiro não. Não fui feito para isso e não gosto de gastar muito tempo construindo uma força. Prefiro explorar e me aventurar, conhecer novos lugares. Este continente tem muitos lugares lindos que ainda não vi. Mas sem sua própria força, é difícil reunir recursos. Não estou sozinho, o viajante deu de ombros. Tenho alguns aliados nobres, e isso me basta. Ele fez uma pausa e suspirou como uma expressão melancólica. Além disso, de que adianta reunir mais recursos?
O estado atual do continente luz estelar significa que se tornar um verdadeiro mago não é apenas uma questão de ter mais recursos. Para quebrar esse impasse, precisamos encontrar os 3 legados lendários dos magos. Estou procurando por eles há anos. Enquanto falava, os olhos do viajante piscaram. Sunan percebeu e sentiu seu coração disparar, encarando-o atentamente. Você encontrou alguma pista? O viajante hesitou, mas finalmente assentiu. Sim. Qual legado dos magos? Floresta Negra. Os olhos de Sunan brilharam e ele sorriu. Aqui está um acordo. Não vou me aproveitar de você. Você me conta a pista sobre a Floresta Negra, e eu te conto a pista sobre a Torre das 1000 Estrelas. Que tal? Combinado. O viajante concordou sem hesitar. Sunan ficou perplexo por um instante, mas logo compreendeu. Mais cedo, quando o Boca de Sangue e a Mão Agarradora discutiam sobre a chave da Torre das 1000 Estrelas, o viajante deve ter ouvido e levado a sério. Mencionar a pista sobre a Floresta Negra agora era uma maneira de iniciar a conversa. O sujeito era bastante astuto. Ao encontrar o olhar significativo de Sunan, o viajante riu sem graça. Posso jurar que a informação que lhe der é 100% verdadeira. Sunan, é claro, não recusou. Depois de selarem o juramento, eles começaram a trocar informações. Consegui a pista sobre a Floresta Negra na Cidade das Aranhas. Uma das 12 famílias da Cidade Aranha, a família Pelir, tem uma matriarca de 3ª geração que, segundo se diz, entrou em uma floresta estranha e conquistou imenso poder. Isso lhe permitiu derrotar todos os seus rivais e herdar a posição de matriarca. Eu me infiltrei na família Pelir e verifiquei seus registros. O evento está de fato documentado, mas informações mais detalhadas não estão disponíveis. Meu palpite é que, se isso for verdade, informações tão importantes seriam transmitidas apenas oralmente, talvez conhecidas apenas pelas sucessivas matriarcas da família Pelir. A família Pelir, Os olhos de Sunan brilharam pensativos. De qualquer forma, com uma pista, ele definitivamente precisava investigar. Parecia que o contato com a Cidade Aranha era inevitável. Mesmo que não viessem até ele teria que ir até eles. Recuperando a compostura, Sunan também compartilhou a pista sobre a Torre das 1000 Estrelas. Um novo membro chamado Unter se juntou recentemente à loja da Coruja Noturna. Você já ouviu falar? O viajante balançou a cabeça. Ele não via a Coruja Noturna há quase 2 anos, então não tinha como saber dos últimos acontecimentos na pousada. Durante uma reunião recente, Unter vendeu uma chave para a Torre das 1000 Estrelas. Com a chave, é possível localizar e entrar na torre quando ela aparecer. Suspeito que Unter possa ter mais chaves, então talvez você queira dar uma olhada. O viajante imediatamente se arrependeu de ter perdido uma oportunidade tão rara. Se soubesse da chave da Torre das 1000 Estrelas, teria comparecido à reunião. Infelizmente, estava ocupado demais fugindo da perseguição da Mão Agarradora naquele momento. Vou ter que encontrar um jeito de contatá-lo em particular, pensou o viajante. Naquele momento, Sunan jogou algo para o viajante, que o pegou por reflexo. Olhando para baixo, viu um anel espacial. Isto é. O viajante olhou para Sunan com uma expressão confusa. Respeito mútuo. Você me deu tanta informação, então eu deveria lhe dar um presente em troca, disse Sunan com um sorriso. O viajante abriu o anel espacial e encontrou 100 pedras mágicas dentro, o que o assustou. A recompensa era generosa demais. No entanto, o fascínio pelas pedras mágicas era forte demais, e o viajante não resistiu. Após um momento de hesitação, aceitou. Obrigado, disse ele com sinceridade. Sunan assinou com a mão, indicando que não era grande coisa. Honestamente, além da pista sobre a Floresta Negra, as informações que o viajante forneceu sobre a distribuição de energia valiam muito mais do que 100 pedras mágicas. Fim do capítulo. Além disso, tal generosidade deixaria uma impressão duradoura no viajante. No futuro, se houvesse outras informações, o viajante estaria mais do que disposto a negociar com ele.
No dia seguinte à troca de informações, o viajante se despediu e partiu. Sunan não tentou retê-lo e imediatamente se concentrou em seu trabalho assim que o viajante partiu. Além de seu cultivo diário, ele dedicou a maior parte de sua energia a duas tarefas principais. A primeira era aumentar a concentração da linhagem do dragão oculto. A segunda era consertar a poça elemental. O custo de consertar a poça elemental não era excessivamente alto, totalizando cerca de 10.000 moedas de ouro em materiais. O verdadeiro desafio residia na perícia técnica necessária. Sem o poder mental de um mago completo, muitos aspectos do reparo se tornavam exponencialmente mais difíceis. As runas intrincadas exigiam um desenho preciso, e qualquer falha significava recomeçar. Sunan frequentemente tinha que tentar dezenas ou até centenas de vezes para ter sucesso, uma reminiscência de suas primeiras tentativas de fazer poções. Após 3 meses de esforços incansáveis, Sunan finalmente concluiu o reparo da piscina elemental. No topo da Torre do Osso do Dragão, em Longlin, Sunan respirou fundo e sorriu profundamente enquanto contemplava a piscina quadrada, agora restaurada. A conclusão da piscina elemental tinha um significado imenso. Marcava o início de uma nova fase no desenvolvimento de suas forças. Só falta ativá-la. De seu anel espacial, Sunan recuperou uma pedra preciosa que havia preparado com antecedência. Ele a esculpiu cuidadosamente em um octaedro e a incrustou na matriz, fazendo com que parecesse perfeita. Toda a piscina elemental tremeu violentamente de repente, e rachaduras começaram a se formar no espaço ao redor. Atrás dessas rachaduras, uma variedade de paisagens bizarras surgiu. Um mar abissal, um céu infinito, um inferno de fogo e uma crosta densa e sólida, entre outras. Eram planos elementais. Após uma estranha fusão de energias, fluxos de um líquido azul escuro começaram a fluir para a piscina elemental. Não era água comum, mas energia elemental condensada, que se manifestava como água dentro da piscina. A forma mais suave de manifestação energética. Com o estabelecimento bem-sucedido da piscina elemental, uma energia rica e vibrante envolveu toda a Torre do Osso do Dragão. Sucesso! Sunan respirou fundo, sentindo o ar denso de energia elemental, e sua expressão era de genuíno prazer. A piscina elemental difundia energia continuamente para fora. Dentro desse campo energético, o poder mental dos magos e aprendizes se recuperaria muito mais rápido, e sua eficiência na meditação melhoraria ligeiramente. Isso poderia até mesmo retardar o processo de envelhecimento e prolongar a vida útil. Em outras palavras, aqueles que vivessem por muito tempo na Torre do Osso do Dragão se beneficiariam de longevidade, recuperação mais rápida e maior eficiência na meditação. Quanto maior a reserva elemental, melhores seriam os efeitos. Sunan estimou que a reserva elemental em miniatura aumentaria a recuperação do poder mental em cerca de 20% e a eficiência da meditação em cerca de 5%. Residir por um longo período poderia adicionar de 5 a 10 anos à vida de uma pessoa. Enquanto observava o nível da água na reserva elemental subir lentamente, o humor de Sunan se tornava cada vez mais alegre. A reserva elemental utilizava o mecanismo de canal elemental mais primitivo, gerando magia por meio de ondas elementais que a inundavam. Embora a eficiência não fosse alta, era uma fonte sustentável de energia que não se esgotaria enquanto a reserva permanecesse intacta e recebesse manutenção regular. Podia durar milhares de anos. Com a fonte elemental fornecendo energia, o ecossistema de Longlin poderia ser gradualmente restaurado, e não haveria mais preocupações com a escassez de energia. A única desvantagem era que a energia fornecida pela fonte elemental, embora estável, era relativamente fraca e insuficiente para tarefas mais exigentes. Recuperando a compostura, Sunan abriu o modelo tridimensional de Longlin. A barreira espacial de Longlin já havia sido reparada, restando apenas a Torre do Osso do Dragão e o Setor 2 para serem consertados.
As principais áreas da Torre do Osso do Dragão que precisavam de reparo incluíam os tanques de cultivo e várias instalações experimentais na zona de transformação, a fornalha de forja de cristais de mana na zona da oficina, os alvos na zona de treinamento e o canal geral de transmissão de mana. Anos de abandono deixaram essas instalações com vários problemas que precisavam ser resolvidos. Felizmente, a Torre do Osso do Dragão tinha uma função abrangente de autorreparo e, com a ajuda do Mordomo, os reparos poderiam ser concluídos relativamente rápido, desde que houvesse energia suficiente. 1. Inicie os reparos na Torre do Osso do Dragão, ordenou Suna. Reparos na Torre Osso do Dragão iniciados. Tempo estimado de conclusão: 18 dias, 15 horas, 25 minutos e 16 segundos. Suna assentiu em aprovação. Assim que os reparos na Torre Osso do Dragão estivessem concluídos, ele poderia começar a